Bem-vindo a todos a mais uma análise semanal de macroeconomia. Nessa semana, temos a prorrogação do cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos. O cessar-fogo teve a sua prorrogação solicitada pelo primeiro-ministro paquistanês. A alegação, feita ao presidente Trump, é de que o governo iraniano está fragmentado, e isso ocorre que as decisões dentro do governo iraniano não estão tendo uma rapidez de decisão. Então foi solicitada pelo governo paquistanês ao governo americano uma prorrogação do cessar-fogo, que foi atendida. Então a guerra, por enquanto, continua ainda sem uma definição, só que tendo uma prorrogação no cessar-fogo na região. Consequência, o Estreito de Hormuz continua fechado, ainda tiveram ataques a algumas embarcações que tentaram atravessar, mas ainda continua com o impedimento da passagem dos navios pelo estreito. Uma coisa interessante de notar nesse cenário geopolítico é que o dólar está tendo uma elevação no índice DXY, está tendo uma alta na cotação da moeda americana, e, em contrapartida, o ouro não está tendo uma procura como reserva de valor. Então, o ouro até tem caído, alguns pregões têm caído, alguns subindo, mas ele continua abaixo dos $5.000 a onça Troy. O que também vale a pena atentar é a cotação do barril de petróleo. Tanto o WTI quanto o Brent ainda continuam altos, o que gera impacto sobre a inflação, mas não tão altos como deveriam estar. Então, no momento, no cenário de hoje no mundo, as bolsas continuam batendo recorde. O S&P 500, por exemplo, já passou da marca de 7.000 pontos, está em torno de 7.100 pontos. O Ibovespa aqui no Brasil já está beirando os 200.000 pontos, 199.000 pontos. Então, isso também acontece em outras bolsas do mundo. Então, por mais que o mundo esteja parado com relação à segurança energética, com principal rota de abastecimento travada, que seria o Estreito de Hormuz, muitas petroquímicas na região foram destruídas. O petróleo deveria estar na faixa de 150 a 160 dólares. Foi o que aconteceu na guerra da Ucrânia com a Rússia, que a cotação do barril chegou a essa faixa de preço. Então, por mais que isso possa impactar a inflação, e já está começando a impactar, segundo alguns indicadores que estão saindo, como CPI e PPI, é um cenário meio atípico. Então, o mundo em guerra, as bolsas ainda continuam batendo alta, cotação de petróleo alta, mas o mercado financeiro está ignorando esses fatos. Então, continuamos ainda estagnados com relação à definição da guerra, mas o mercado ainda tende a montar um cenário como expectativa de alta para as bolsas. Uma leitura particular que eu tenho no momento é que, se a gente conseguir analisar um pouco, um tempo maior de análise, desde quando o Trump assumiu o segundo mandato, tem alguma outra coisa acontecendo se levar em consideração não só o fato específico da guerra em si agora no Irã, como se a gente analisar os cenários por completo. Desde que o presidente Trump assumiu o governo, ele quis intervir, no caso, na questão do Canal do Panamá, na questão do presidente Maduro, na Venezuela, na questão da Groenlândia e na questão agora do Irã. O que acontece, uma leitura particular que eu tendo a ver os fatos. A narrativa do mercado sempre foi sobre a inteligência artificial. Então, no caso, as bolsas americanas tiveram uma alta bem expressiva, principalmente pelas empresas de tecnologia, com relação à inteligência artificial. O que acontece é que, para a inteligência artificial funcionar, é necessário dois componentes: minerais de terras raras e energia, bastante energia. E a competição sempre foi entre a China e os Estados Unidos, principalmente pela questão de hardware e software, na questão da inteligência artificial. Quer seja por Taiwan, pela empresa de Taiwan Semiconductors, de produção de chips, e também vem a questão da China querer incorporar Taiwan, na questão histórica já no caso, e a questão dos Estados Unidos querendo ter as empresas voltando para lá, na questão que o presidente Trump falava sobre Make America Great Again.
Nesse caso, a análise que eu faço é o seguinte: o presidente Trump atacando a Venezuela e atacando o Irã, ele corta o fornecimento de energia. Então, tanto a Venezuela quanto o Irã estavam tendo sanções com relação ao petróleo. Então, elas estavam vendendo a produção que tinham para a China. Então, o presidente Trump corta esse fluxo de petróleo para a China. Até dá para analisar também que a discrepância entre o WTI e o Brent está abrindo. Até pelo gás também que é cotado nos Estados Unidos e o gás da Europa. Então, a matéria-prima nos Estados Unidos já está sendo mais barata. Lembrando que os Estados Unidos é autossuficiente em petróleo. Trump também influencia na questão do Canal do Panamá. Os chineses estavam tentando ter o domínio sobre o Canal do Panamá. Seria a porta mais rápida de acesso entre o Oceano Atlântico e o Pacífico. Então o presidente também intervém nessa questão do Canal do Panamá. Faz também intervenção na Groenlândia. A Groenlândia serve como passagem no Mar do Norte. Passagem também e pela parte de navegação agora, como está tendo o derretimento das calotas. Então era uma rota importante também que o presidente ataca. E agora, por consequência, no Irã. Então, o fato da guerra estar sendo perpetrada na região pode ser que não seja para o Trump ter o domínio sobre a área, mas para danificar o acesso da China ao petróleo iraniano. Por consequência, na questão da corrida para o acesso à inteligência artificial. Essa é uma análise particular, uma análise minha dos fatos que estão acontecendo. Porque realmente o cenário que está acontecendo hoje não tem não tem coerência. Porque no caso de guerra no mundo, o ouro deveria estar sendo a moeda de referência. Só que o dólar está sendo. E o dólar implica que teria que ter mais procura pelo título americano. Só que uma vez que a dívida americana já está em níveis absurdos de alto. Então, o serviço da dívida americana já está muito alto para ser renegociado. E ainda tem procura pelos títulos. A análise que eu faço nesse ponto é que tanto a guerra do Irã, Venezuela, a questão do Panamá, da Groenlândia, seria para ter o acesso à inteligência artificial dos americanos e impedir que os chineses tenham o acesso à vitória nessa corrida. Um fato para tentar é as midterm elections dos Estados Unidos desse ano. Como é que o presidente Trump vai ter aceitação nessas eleições que vão ter agora nos Estados Unidos de meio de ano. Obrigado a todos.